E a frase que eu queria deixar para vocês, eu fiquei pensando várias frases na minha mente, porque brotam. Ah, eu tenho aqui uma delas que é pensar que a pele, ela nos comunica, nos diz muitas coisas. As peles, elas falam conosco, elas nos mostram muitas coisas. Mais do que as peles, o olhar desse cliente que chega ali, a sua expectativa, a sua autoestima que é depositada nas nossas mãos. E aí, diante disso, eu me lembro muito de lá atrás, quando eu comecei na estética, do hino da esteticista que diz: toco faces, toco corpos, toco mentes e toco almas, toco e troco muito amor, toco e toco em muita gente. E assim como eu até falo e me arrepio, eu espero que isso também, essa frase, que a gente extrapola para todos que estão hoje trabalhando com estética, seja esteticista ou não, mas que vocês também utilizem esse trecho como um mantra para que vocês guiem os passos de vocês, a jornada de vocês e possam abrilhantar e melhorar e cuidar não somente de peles, mas de pessoas. Então essa é a mensagem que eu queria deixar no dia de hoje. Uau! O desafio que eu tenho e que eu adoraria é que possa se criar o Conselho Estadual de Estética. Eu acho que tem um... Não tem problema, fica Desculpa, tranquilo. Tudo ao vivo é assim É mesmo. assim mesmo. Então, um grande desafio é poder criar o Conselho Federal e Estadual de Estética. Um grande desafio que eu amaria que a profissão de estética chegue a hora dela poder trabalhar com os processos minimamente invasivos. Com muito estudo, com muita dedicação, mas há uma regulamentação pela frente para isso acontecer. Tá? Eu dei minha opinião, eu sei que meus amigos esteticistas não vão ficar bravos e eu tenho certeza que eles estão olhando. E eu não tenho dúvida que muitos profissionais de estética, até que fizeram outros cursos e especialização e que estão trabalhando com processos, são maravilhosos. Mas o que a gente tem que evitar é que se faça propaganda ou se faça venda de aplicações rápidas, feitas em um curso de fim de semana, que não é esteticista necessariamente, mas qualquer outra profissão até fará ou faria, e que isso não se pode, porque tem que preservar a saúde. Como entusiasta, eu vejo que todas as áreas da saúde precisam conhecer da cosmetologia estética. Para isso nós temos cosmetologia em harmonização estético-facial, que é um trabalho de laboratório, o processo minimamente invasivo para quem pode aplicar, e a parte de tratamentos estéticos, clínicos, não invasivos, para complementar esse trabalho. Eu acho que assim como a gente veio caminhando, veio trabalhando, ainda tem bastante trabalho. Todos nós sabemos disso. Então, precisamos nos unir para continuar naquela trilha até chegar ao nosso Conselho Federal. Então, vem para a Nesco, vem estudar, vamos postar aí nossos artigos científicos. Tem esteticista hoje que tem artigo científico em uma revista médica internacional, né? E isso é um grande orgulho. Então, vamos lá, esteticista, vamos caminhar junto, vamos estudar e vamos pedir aí. Eu acho que as dificuldades ou elas podem te deixar lá embaixo ou elas podem te fazer crescer. E teve um momento muito difícil da minha vida que eu estava com uma paciente e eu não conseguia parar de chorar. E ela falou para mim, acho que você está no túnel. E no túnel às vezes é assim, quando você está entrando no túnel você vê uma luz lá atrás. Quando você está no meio do túnel você não enxerga luz nenhuma, nem na frente nem atrás. Dá um passo mais para frente, continua caminhando que você vai ver uma luz lá na frente. Você está saindo do túnel. E por diversos momentos eu penso dessa forma, só que hoje eu aprendi a ter algumas estratégias. Enfim, eu acho que a maior delas é aprender a sonhar. Eu acho que Deus, ele é a bondade, ele é o bem. Então, falar sobre Deus é falar sobre o bem, e Deus é o pensamento positivo. Então, eu tento, o tempo todo, eu exercito minha parte muscular, sim, mas eu cuido muito muito antes do que eu estou falando aqui para vocês, que isso é uma responsabilidade.
é sobre o que eu penso, porque na verdade as minhas palavras e as minhas ações, elas são feitas dos meus pensamentos. Então eu tomo muito para você estar aqui nesse Pod Estética, porque você pensou nisso, você mentalizou e você está pensando positivo, porque você está indo para frente. Então assim, gente, é muito o pensamento positivo, ele tem um poder muito forte. O ano passado, na pandemia, eu tive um aborto, acho que foi de tanto nervoso que eu passei, eu perdi minha menina no meio dos meus meninos, e não era para ser, e foi muito difícil, assim, minhas clínicas, eu tinha acabado de inaugurar uma clínica nova na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, uma das ruas mais caras de São Paulo, contratar uma equipe, gastar dígitos que eu não posso nem falar para montar uma estrutura, que só você sabe, uma clínica grande, eu nunca vi uma clínica de estética assim tão bacana, no nível médico bacana, e com uma estrutura super, e aí quando você monta, você fala, pô, investi tudo que eu tinha, pá, a pandemia fechou. Nossa. Meu marido, assim, ficou maluco. Tá vendo? Sonhadora. O que você vai fazer agora, meu Deus do céu? A gente estava tão quietinho lá no nosso canto, com a nossa clínica, menorzinha. Pra que essa mania de querer, enfim... E aí, eu tinha acabado de perder um bebê, eu falei, agora acho que foi tudo embora. Acabou casamento, acabou clínica, é o fim. Tava no meio do túnel. No meio do túnel. E aí eu pensava assim, tá na hora de eu começar a pensar positivo novamente, sabe? Aí eu comecei a sonhar. E é assim, gente, e foi daí que surgiu minha casa. Eu comecei a procurar na internet, não podia levantar, não podia fazer atividade física, que me deixava bem. Eu comecei a ficar sentadinha, assim, eu comecei lá na internet, apartamentos maiores, cobertura. Meu marido... No meio da pandemia, no meio da pandemia, clínica fechada, os negócios do meu marido fechado. Meu marido falava assim, não vai pedir restaurante japonês não, tá caro, tá maluca, a gente não tem dinheiro, assim, os nossos funcionários, enfim. Eu falei, não, eu vou voltar minha cabeça a mentalizar para um apartamento grande, porque eu sei, na verdade, que esse momento vai passar, que eu vou engravidar de novo, que não é que eu tô mais velha, que eu não vou ter meu filho, eu vou ter meu filho saudável sim, e eu vou ter um lugar, tem que ter um lugar grande, porque eu vou criar e ele vai chamar Raia, não vai chamar Raika mais. E foi dito e feito. Aí 6 meses depois, é assim que acontecem as coisas na vida, né? 6 meses depois, meu marceneiro estava lá na clínica, a clínica tinha reaberto, deu tudo certo, graças a Deus. Ele falou, poxa, você queria uma casa assim, assim, assado? A gente foi ver essa casa e meu marido parou o carro sem querer para fazer uma mala. Ele falou, essa casa eu compraria. E a gente mal imaginava que estava separado para a gente. Realmente é um propósito de Deus que para mim tem a ver com o nosso pensamento positivo. Então assim, ó, o que eu deixo para vocês é, independente da área, pode ser área de não para de sonhar. Se você não sonha, aprenda a sonhar. É assim, o mundo da Disney, ele é real. Então, assim, sonha, mas a diferença de sonhar alto, e eu falo pra Priscilinha, que é pequenininha, a diferença de sonhar alto e de sonhar baixo é a mesma. Você vai ter o mesmo trabalho, então não tenha medo de sonhar. Ontem eu abracei uma aluna minha, que foi ganhadora de um prêmio, e ela é emocionada, falou, você faz parte da minha trajetória, da minha vida. E assim, eu torci tanto por ela, porque o melhor, assim, eu acho que é de você também transcender, é de não só você ser premiada, é de você ver as outras pessoas ser premiadas. Se você não se alegra com a felicidade do outro, você não é feliz. Então, assim, e ela me abraçou, eu falei, meu amor, esse é o primeiro de muitos prêmios que Deus vai promover na tua vida ainda. Então, assim, ela falou, Pri, você foi minha inspiração para me sonhar, você é minha inspiração de vida das tantas, e eu só quero te agradecer. Eu falei, não, eu só fui sua inspiração, assim como eu tive as minhas inspirações, mas o prêmio é todo seu. Então eu convido você que está aí, ó, assim como o Heitor sonhou, ele sonhou, tá, com esse momento aqui, não aconteceu na vida dele, não. Ele projetou um pensamento bom, sonha também. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, mas é só um momento. Acredita que o bem sempre vence e que os momentos bons, eles vão chegar. E assim, esse é um momento bom da minha vida, amanhã é um momento bom, mas eu sei que lá na frente é inevitável que vai ter um momento difícil. E é um momento difícil que vai me deixar forte para mim estar aqui no meu momento bom. Vou ter que jogar isso para 2 planos. Mas vou colocar, né, 2 motivos. Mas o primeiro motivo que me fez chegar até aqui, esse primeiro motivo tem 4 letras. E a primeira é maiúscula. É Deus. Então eu acho que fé, não importa em que, é a melhor coisa
que você pode escolher para começar e trilhar a sua jornada. Então, realmente, para mim, o que me trouxe até aqui é Deus, né? Agora, sabe, gente, quando você levanta de manhã e você levanta correndo atrasada e você chuta o pé da cama e aí você sai correndo para fazer o café e o leite derramou e de repente sua filha chamou, sua neta berrou e aí teu cachorro tá latindo porque quer comer, tua tartaruga precisa ser levada lá para fora, enfim, sabe aquele que de repente você fala que você vai, não faz isso não, dá risada de você mesmo. Então o que eu tenho para falar para vocês é, não importa o que você tenha passado, não importa pelo que você esteja passando, quando você lembrar dessa topada de pé, quando você tiver esse movimento todo que eu falei para você aí, dá risada, porque é a alegria, é o sorriso que vai te deixar leve, para que você possa ter a cabeça muito tranquila e calma, para que você possa fazer cursos maravilhosos e ter a cabeça aberta para isso também, e para que você possa levar essa experiência de alegria não só nos teus protocolos, não só com resultados estéticos, mas que a sua cliente, sua paciente possa sair de lá feliz. Sabe, então, acredite, coloque a fé em primeiro lugar e seja leve. Falo muito essa questão que a gente até estava falando agora, sobre a pessoa ter persistência, constância, não desistir. Às vezes a gente se compara muito, né? Essa parte de Instagram, a gente tá vendo a vida do outro, comigo não dá certo, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Comece do jeito que dá e tenha persistência. O problema é a gente desistir no meio do caminho, né? Então eu acho que é persistir, não desistir é o mais importante. Uma hora dá certo, né? Principalmente para essas meninas que estão iniciando, o pessoal pensa assim, já tá saturada, a estética já tem muita gente. Não é assim. Tem muita gente sim, mas quantas fazem tão bem como você vai fazer, né? Então, acho que é isso. É ter persistência mesmo e não desistir no meio do caminho. Tem várias coisas que movem a minha vida, mas eu sempre falo que para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, essa é uma frase do livro Alice no País das Maravilhas, que eu adoro desenho, mas que para mim sempre me marcou muito. Eu sempre soube para onde eu queria ir. Então, eu sempre sabia o que eu queria. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, entenda o que você quer. Saiba o que você quer. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer coisa que eu te oferecer vai te servir. Então, a gente precisa saber para onde a gente quer caminhar. E principalmente na nossa parte profissional. Olha, existe picos e vales. Todo profissional, toda pessoa vai passar por picos e vales. E a gente tem que saber como que você deseja passar nesses picos e vales. Então, vai ter um momento de vale, de deserto, e é onde você vai estar mal em várias coisas, emocional, saúde, financeiramente falando, família. Só que por quanto tempo você vai passar nesse vale? Por quanto tempo você vai passar nesse deserto? Você não pode viver no deserto, você tem que passar no deserto. Então, o meu momento de passagem pelo deserto, eu vivi o processo. Eu aprendi aquele momento a ser melhor, sabe? O que eu posso aprender hoje? O que eu posso aprender hoje? O que eu posso aprender hoje? Quais são as regras do dia que eu vou fazer para mudar hoje? Então, assim, quando você estiver num vale, aprenda todos os dias com aquele vale. Porque quando Deus te levantar, quando você for pro pico, você vai agradecer, você vai acreditar em você, você vai saber de onde você veio, né? E tudo pode mudar na sua vida de um dia pra noite. De um dia pra noite, tudo pode mudar. Um dia pra noite você pode estar no pico, você pode estar no vale. Então, assim, vendas é a mesma coisa. A gente fala assim, eu consigo vender muito toda vez. Não. Um ano você pode estar muito bem, um ano você pode estar muito mal. Você não pode se segurar falando que, eu sou top. Não. Tudo depende também, né? Sim. Depende da política, depende de tudo. De vários fatores. As suas estratégias no marketing e tudo mais. Então, acredite, existe picos e vales. Ninguém vive uma vida plena a vida inteira. Ninguém só vive no pico, porque às vezes a internet engana muito. Engana muito. Você acha que só a pessoa vive só no auge aqui e tal. Não, todo mundo tem uma dor. Na internet, geralmente só mostra o que é bom, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai ter picos e vales. A gente precisa aprender, amadurecer,
ter sabedoria, entendimento, discernimento do que a gente está passando, viver o processo é muito importante. O processo é processar as coisas que estão acontecendo na sua vida. Porque tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Então a gente não pode ter essa ansiedade de querer mudar. Então, o que eu sei hoje? O que eu posso entregar mais pro meu cliente hoje? Parará. Tô no deserto, mas eu vou ensinar mais pro meu cliente, eu vou ensinar mais pros meus funcionários. Eu vou treinar essa equipe aqui. Qual que é o meu momento? Importante a gente refletir os momentos que a gente tá passando. É verdade. Né? Então, eu tô sempre nessa. Qual que é o meu deserto hoje? Então, o que eu preciso aprender? Então, eu faço sempre essa reflexão comigo. Eu tô vivendo esse desafio hoje. Então, eu preciso aprender em tal coisa. Então, se a gente tá no deserto, a gente precisa aprender algo. É isso. Deus, ele quer ensinar algo pra nós. Então, minha maior reflexão hoje é isso. Acredite em você. Todo mundo tem picos e vales. Só que não é pra sempre. É uma passagem. A gente tem que ser moldado cada dia, lapidado. Existe um processo, uma mudança, uma evolução pra gente ir crescendo cada dia. Você é o mesmo de quando você começou a estética? Imagina, de jeito nenhum. Ninguém é o mesmo de quando começou, né? Aquela menina que sonhava lá com 18 anos. Outra pessoa hoje eu sou, né? E hoje eu dou muito valor pra ouvir, porque a gente tem mania de querer falar, né, Heitor? Querer ajudar as pessoas. Então hoje eu sei ouvir, coisas que eu não sabia antes. Sim. Né? Hoje eu sei olhar no olho. Importantíssimo. Hoje eu sei, antes eu não sabia. Eu tinha medo de olhar nos olhos das pessoas. Eu tinha uma insegurança, assim. Então eu fui o quê? Lapidando a minha confiança. Cada dia eu vou confiar. E isso começou o quê? Um processo de dentro pra fora. Então eu olhava nos meus olhos, no espelho, eu falava, eu confio em mim. Eu confio em mim. Sabe? Todo dia ali naquele processo. Para você lapidar a sua confiança, é você primeiro confiar em você, né? Para você confiar no outro, para você estar o tempo todo. Então você tem que se olhar no espelho e falar, eu confio. E aí você vai crescendo a cada dia. Quando você chega num cliente que você é confiante, você fecha na hora. E é aquela história, né? A gente é o nosso pior e o maior inimigo, né? Todos os dias. Exatamente. É um exercício desde a hora de levantar da cama. Exatamente. Né? Às vezes você não tá legal. E você tem que treinar, você tem que se alimentar, você tem que trabalhar. Tem que ser exemplo. Tem que ser mãe, tem que fazer stories, tem que atender o cliente. Tudo. E nem todo dia você tá maravilhoso. Exatamente. As pessoas precisam entender isso. Ontem mesmo eu não tava num dia legal de falar, eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei só no sofá, assistindo Netflix com os meus filhos, curti a minha família mesmo. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Que gente. É um momento importante também, né? Muito importante.